Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Chegamos à primeira quarta-feira do mês de outubro, já entrando no último trimestre desse ano. E mais uma vez nós temos a oportunidade de nos assentarmos aqui no nosso canal do YouTube para assistir mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Que você possa mais uma vez, no início desse mês, pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e se assentar para assistir mais essa aula com o pastor Helder Carantino. Tenha uma boa aula e nós voltamos no final. A esperança é a última que morre, diz essa filosofia antiquíssima que tomou conta, do linguajar popular, tomou conta do dia a dia das nossas vidas, das pessoas, e creio que é universal em todo lugar do mundo. Crê-se que a esperança é a última que morre. Eu costumo dizer que se você for falar essa mesma frase da perspectiva bíblica, com os olhos do cristianismo ou com os óculos da teologia bíblica, essa frase teria que mudar. Ela mudaria de a esperança é a última que morre para a esperança em Jesus Cristo é a única que não morre. Vou repetir. A esperança em Jesus Cristo é a única que não morre. Por que eu afirmo isso? Porque na Bíblia, Jesus é apresentado como Filho de Deus, Todo-Poderoso. O mundo foi criado por meio dele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, ou seja, tudo que existe, existe porque ele existe, porque ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, com o seu poder. Assim sendo, ele é um Deus do impossível. A palavra impossível não existe para a economia de Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra impossível não existe no sentido de impossibilidade que acomete os seres humanos. Para Deus não há esses impossíveis. E a passagem de Cristo na Terra mostrou isto. E, particularmente no Evangelho de Marcos, isso é claramente mostrado mais do que qualquer outro livro da Bíblia. Marcos faz questão de descrever Jesus como o Filho de Deus Todo-Poderoso para quem não há impossíveis. Neste capítulo 5 que nós estamos estudando, nós encontramos Jesus atravessando o Mar da Galileia, que nós sabemos que na realidade não é um mar, é um lago, o maior lago lá do Oriente. E ao atravessar o lago, ele tem um encontro marcado com o endemoniado Gerazeno ou Gadareno. Nós já estudamos isso aqui. E ele demonstra seu poder sobre Satanás, sobre os espíritos do mal, sobre o mundo espiritual. Ele tem poder, ele é todo poderoso. Os espíritos não podem mais do que Jesus Cristo. Pelo contrário, eles se submetem a Jesus Cristo. Sejam os espíritos bons, sejam os espíritos maus. Por isso que é uma tolice você ir atrás de espiritismo, guias espirituais e por aí vai, porque os espíritos se submetem a Jesus Cristo. Então por que você vai a um espírito que se submete a Cristo ao invés de ir ao Senhor, aquele que é mais poderoso? Por isso que o espiritismo é uma tolice. Agora, na continuação, ele mostrou que Jesus, além de ter o poder sobre os espíritos, o mundo espiritual, bom e mal, ele tem poder sobre a morte, porque ele ressuscita a filha de Jairo. E eu repito, a narração de Marcos, de Lucas, de Mateus deixa bem claro a criança, e até, inclusive, também até a narração de Lucas, que é a narração, ele é médico, Lucas, ele deixa bem claro, a menina estava morta, morreu mesmo. O serviço funerário já trabalhava na casa. Mas Jesus tem poder sobre a morte e ressuscita a filha de Jairo. Por isso que eu repito mais uma vez, que o correto é nós falarmos, é nós dizermos, é se tornar popular a expressão
A esperança em Jesus Cristo é a única que não morre. Porque na aula de hoje, essa ideia vai continuar no Evangelho de Marcos. Nós vamos estudar hoje a questão da mulher hemorrágica, a mulher que sofria de uma hemorragia. Marcos capítulo 5, do 24 até o 34. Diz assim a palavra de Deus: grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Essa passagem é muito conhecida e, como eu falei, Marcos capítulo 5 é o capítulo da Bíblia que eu mais preguei na minha vida, particularmente a questão da filha de Jairo e dessa mulher hemorrágica. E por que eu preguei tantas essas passagens? Porque elas são fantásticas, elas têm muita coisa a nos ensinar. Veja o contexto. Jesus está no auge do seu ministério. A multidão segue, comprime. É a mesma multidão que quer que ele seja transformado no rei dos judeus. Logo na frente, quando ele multiplica os pães, a multidão exige que ele seja declarado rei da Palestina, o rei de todo Israel. E, em certo sentido, ele era o rei não só da Palestina, não só de Israel, mas de todo o mundo. Não da perspectiva deles. Da perspectiva que eles tinham, Jesus não era rei. Mas da perspectiva de Deus, sim, ele era o rei prometido a Israel e a todo o universo. É nesse contexto. A multidão segue Jesus. Ele está indo na direção da casa de Jairo, o líder da sinagoga, que a filhinha estava à beira da morte, que nós vimos na aula passada. No transcurso para a casa dele, Jesus para atender essa mulher ou é interrompido por essa mulher. Tudo dentro da soberania de Deus, do conhecimento de Deus. A mulher, não aparece o nome dela, o que é comum na cultura hebraica não citar o nome de mulheres. As mulheres que são citadas na Bíblia, ou elas são citadas por uma importância muito grande, uma relevância muito grande na revelação de Deus, ou elas têm um papel fundamental histórico na revelação da história judaica cristã. Sendo assim, fora isso, não se menciona os nomes. Tanto é que nós vamos ver logo a seguir aqui os irmãos de Jesus, e nós sabemos os nomes dos homens, mas não sabemos o nome das meninas, das mulheres, porque é da cultura hebraica, uma cultura patriarcal, não citar os nomes das mulheres. Muito bem. Essa mulher que nós não sabemos o nome, é descrito a sua condição. Se não descreve seu nome, descreve a sua condição. A condição dela era muito triste. Diz o texto que ela vinha sofrendo, e esse vinha sofrendo, está bem traduzido na língua portuguesa, é a ideia de que ela sofria, estava sofrendo e continuava sofrendo. Há 12 anos. 12 anos que essa mulher sofria. Alguns amigos meus, cristãos, médicos e historiadores e comentaristas bíblicos dizem que essa mulher tinha algum tipo de câncer no ovário. Eu não vou entrar em detalhes, porque essa parte eu não conheço bem. Mas ela tinha algum tipo de ferida, algum tipo de câncer no ovário, que fazia, ou na sua parte reprodutora, não só o ovário, enfim, ela tinha um câncer. E essa mulher, ela sangrava praticamente diariamente, todo dia.
Então, imagine, meus irmãos, uma pessoa que tinha uma hemorragia, um sangramento, que durante 12 anos a acompanhava sem cura para tal enfermidade. Eu imagino essa mulher, ela bem magrinha, pálida, fraca. Eu imagino ela assim. O versículo 26 diz que ela muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía. Era uma mulher rica. Como eu já falei na pregação passada, nessa cultura não tinha SUS. O povo não tinha direito à assistência médica. Quem tinha médico era só quem tinha dinheiro. Quem tinha vários médicos, como diz aqui, é porque tinha muito dinheiro. E diz o texto que ela tinha despendido tudo quanto possuía. Todo tipo de tratamento que existia naquela época, todo médico renomado, conhecido, ela procurou para tratar do seu problema. E diz o texto que ela padecera à mão de vários médicos. Eram os tratamentos um tanto quanto, não vou dizer atrasados, mas eram um tanto quanto os rústicos. Então nem quero imaginar o modo de tratamento que essa mulher passou, o tipo de exame. Era um padecer, era um sofrimento para ela. Diz o texto que ela não conseguia melhorar, se curar. Diz que pelo contrário, ela ia de mal a pior. Então, por esses 3 versículos, eu consigo montar a imagem que eu tenho dessa mulher. Como eu falei, é uma mulher fraca, pálida, raquítica, magra, uma mulher sem esperança, uma mulher sofredora, uma mulher traumatizada, ainda mais um problema desse nas partes reprodutoras da mulher, que é uma coisa terrível. Mas além de todo esse problema físico e psicológico, havia o problema espiritual por cima dela. Qual era esse problema espiritual? Nessa cultura, nessa religião, uma pessoa que tivesse sangramento, fluxo, a primeira coisa que ela não podia ir era no templo. No local onde havia na cabeça dos judeus a presença de Deus, onde Deus estava, o palácio de Deus, ela não podia frequentar, porque ela tinha fluxo. Então, nem o conforto da religião ela tinha. Pelo contrário, da perspectiva religiosa, ela era uma mulher amaldiçoada, que Deus tinha tirado ela, entre aspas, é claro, da sua presença, porque ela não podia participar dos cultos, do serviço no templo, das festas, nada. Então era uma mulher deprimida, uma mulher sem esperança, uma mulher triste, uma mulher sofrida, uma mulher rejeitada. Ninguém casaria com ela, ninguém casaria com ela. As outras mulheres se afastavam dela para não ficar impura. Imagina essa mulher se ela fosse um dia na feira fazer compras e de repente vinha aquele sangramento. A situação que era. Era muito triste a situação dessa mulher. Agora, quando chega no versículo 27, essa história vai mudar. Porque do versículo 24 até o versículo 26, a gente encontra uma mulher sem esperança. Se a esperança era a última que morre, para ela já tinha morrido. Mas a partir do versículo 27, ela vai ouvir falar de Jesus. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, como eu falei, ele está no auge do seu ministério. E ao ouvir a fama de Jesus, ela toma uma decisão. Essa fama de Jesus, o que ela ouviu de Jesus, é o que eu já preguei nas mensagens anteriores. Ela ouviu que Jesus é o Filho de Deus. Ela ouviu que ele é bondoso, que ele é misericordioso, que ela amava ajudar as pessoas, se preocupava com os cansados, se preocupava com os aflitos, amava receber as pessoas cansadas e sobrecarregadas, e ele vos aliviava. Gostava do contato com o povo, amava curar as pessoas, expulsar demônios, trazer o bem, trazer a paz, trazer a harmonia. Ele abraçava as pessoas, ele amava as pessoas, cuidava das crianças, dos adultos, dos idosos. Onde havia gente sofrendo, Jesus ia ao encontro delas. Ela ouviu tudo isso, mas ouviu também que ele era o Filho de Deus Todo-Poderoso, caminhando sobre a terra, o Messias prometido, que ele tinha poder para parar os ventos, para parar as tempestades, poder para caminhar sobre as águas.
poder para mudar a vida das pessoas, poder de expulsar demônios, poder para curar, poder para ressuscitar. Deus caminhava sobre a terra. Ela ouviu isso e ela creu nisso, porque na sequência do versículo 27 diz: vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela ouviu, ela confiou em Jesus Cristo, ela acreditou, confiou, colocou sua fé em Jesus Cristo e foi ao encontro dele. E eu imagino a situação, aquela multidão, e ela magrinha, pálida, empurra um, empurra outro, faz de tudo, porque dizia consigo mesmo: se eu pelo menos tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Eu fico na minha cabeça imaginando essa cena. Eu vejo ela caindo no chão, se levantando, as pessoas pisando nela, e ela: eu tenho que tocar em Jesus, eu preciso tocar em Jesus, porque se eu tocar em Jesus, eu vou ficar curado, nem que seja nas suas vestes. E diz o texto que ela toca nas vestes de Jesus. Olha, meus irmãos, as vestes de Jesus não tinham poder, e se ele estivesse caminhando agora pela terra, suas vestes também não teriam poder. O poder está em Cristo. E é o poder que deriva da nossa fé. Deriva no sentido assim: para ser eficaz na minha vida, para fazer a diferença na minha vida, precisa que eu deposite nele fé. Nesse sentido, o poder de Jesus está à disposição de todo aquele que crê, como diz a própria Bíblia, primeiro do judeu, também do grego. Todo aquele que crer. Essa mulher creu em Jesus, então ela vem até ele, cansada, ferida, 12 anos de sofrimento nas costas. Mas a esperança dela agora não é nos outros médicos, não é sequer na medicina, não é em nada mais dessa terra, desse mundo. A esperança dela é neste homem chamado Jesus Cristo, nesse homem que também é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Então ela chega e toca nas vestes. E já chegou, meu irmão, sangrando. Ela estava sangrando quando foi até Jesus, porque no versículo 29 diz: e logo se lhe estancou a hemorragia. Ora, se estancou, se parou a hemorragia, é porque ela estava sangrando. Na hora que ela toca em Jesus com fé, na hora, imediatamente, a hemorragia passou. O sangramento parou. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Na hora que ela agarra em Jesus, nas vestes de Jesus, que ela toca Jesus, ela sente, primeiro a hemorragia para, o sangramento para. Mas mais do que o sangramento parar, ela mesma sentiu, e ninguém melhor do que ela para saber o que ela estava sentindo, sentiu na hora que aquilo que a atormentou por 12 anos, que tirou sua paz, que tirou seu sossego, que tirou sua vida, que tirou sua vida social, que tirou sua vida familiar, que tirou sua vida espiritual, aquilo que tinha destruído a sua vida durante tanto tempo, imediatamente saiu dela. O texto é maravilhoso. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. É interessante que Marcos usa a palavra flagelo, que é a palavra grega, é a palavra romana de flagelium. Flagelium era aquele chicote com pontas de osso ou de ferro, chamado de flagelium, em que os prisioneiros eram açoitados. Foi um chicote que, inclusive, foi usado para chicotear Jesus, aquele que arrancava pedaços da carne. Quando o carrasco dava a chicotada, os pedaços de ferro cravavam na sua carne. E quando eles puxavam o chicote, voltava de lá arrancando pedaços da carne. Era assim. Foi assim que o Espírito Santo descreveu a doença dessa mulher. Um flagelo que arrancava sua vida pouco a pouco, dilacerando sua carne. Mas na hora em que tocou em Jesus, na hora em que se agarrou a Jesus, imediatamente parou a hemorragia e ela sentiu estar curada do seu flagelo. Aleluia, glória a Deus. Agora, não é só ela que sente o que aconteceu. Deus também sente.
E por isso que a fé tem esse caminho duplo. A fé é obrigatória, é necessária para recebermos as bênçãos, os milagres e as curas de Deus. E nós sentimos quando a nossa fé causa isso na nossa vida, quando a nossa fé é respondida, recompensada. A gente sente, mas Deus também sente. Diz o texto que Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Ela sentiu, mas Deus também sentiu. Imediatamente, a palavra predileta de Marcos: quem me tocou nas vestes? Então ele se vira e fica procurando: quem me tocou nas vestes? Os discípulos, alheio a tudo o que estava acontecendo, perguntam para ele: a multidão te aperta e o senhor está preocupado em quem tocou nas vestes? Toda essa multidão ao seu redor. E ele não parava de olhar ao redor, procurando quem tinha tocado nas vestes. Aqui nós temos duas linhas teológicas. Uma que diz que Jesus procurava porque não sabia quem era, na sua forma humana ele estava limitado. E a outra teologia que diz que não, ele sabia sim, ele procurava para que os evangelistas, quando fossem escrever a Bíblia, registrassem esse fato de que ele, Jesus, estava procurando não porque ele não sabia, mas para que a mulher lhe desse testemunho público, como os passos da salvação exigem. Os passos da salvação exigem que você ouça de Jesus, que você se arrependa, reconhecendo que é pecador, que você venha até Jesus com fé, que você confesse Jesus, aceite Jesus, confesse Jesus e tenha a salvação e tenha a vida eterna. Então, se Jesus não procura, se Jesus não ficasse procurando insistentemente no meio daquela multidão, essa mulher não iria se apresentar. Ela já tinha conseguido também o que queria. Ela estava curada e a multidão é enorme. Mas Jesus faz isso para que esse passo essencial para a salvação se cumpra. Qual é o passo? Testemunhar de Cristo, confessar publicamente a Jesus Cristo. E os apóstolos, imagina Jairo, né? O sufoco que estava, Jesus parado, procurando as pessoas, a filha de Jairo morrendo, os apóstolos vão para a casa de Jairo, o próprio Jairo, e Jesus, alguém me tocou diferente. No meio de toda essa multidão, alguém me tocou diferente. Eu quero saber, eu quero ver quem é. Não é que ele quer saber, eu quero que ela se apresente. Eu quero que ela se identifique, eu quero que ela venha aqui na frente. Eu quero que ela se mostre. Não é para mim, é para testemunho para vocês e para o mundo enquanto houver céus. Então ele fica procurando. No versículo 32, ele porém olhava ao redor. Versículo 33, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Olha que coisa tremenda. Jesus não sai do lugar. Alguém me tocou de maneira diferente. De mim saiu o poder. Veja que o poder é de Cristo. O poder é da pessoa de Cristo, não de suas vestes. De mim saiu o poder. Eu digo isso porque nós estamos hoje numa época em que as pessoas correm atrás de tudo quanto é ungido, tudo quanto é benzido, bento, sagrado, né? Estamos voltando para a Idade Média, né? Onde tudo que era, inventava aquelas coisas de relíquias, né? Pedra que Cristo pisou, pedaço da cruz de Cristo, pedaço do manto de Cristo, pedaço da coroa de Cristo. Então hoje estamos vivendo essa mesma época, né? É a época do cimento ungido, é a época da veste ungida, do travesseiro ungido, da fronha ungida e por aí vai. E nada disso resolve nada, nada disso tem valor. O poder está em Cristo, na pessoa de Cristo. Então a mulher, atemorizada e tremendo, ela, na hora que sentiu a cura, ela sentiu algo que também nós sentimos quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo nela. O Espírito Santo veio fazer morada nela, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. O crente é a única pessoa do mundo que tem dois espíritos, e é só isso que as pessoas têm que ter. O seu próprio espírito, que é um ser espiritual, e o Espírito Santo. Os seres humanos, as pessoas não podem correr atrás de espíritos, de guias e por aí vai. Não. Até porque espírito nenhum pode vir até você a não ser os demônios. Esses podem vir.
O único espírito que pode habitar um homem fazendo bem de maneira benéfica é o Espírito Santo. Se tirar o Espírito Santo, o que vem lá para cá são demônios. Essa mulher sentiu o Espírito Santo entrar nela, fazer morada na sua vida, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. E ela treme nessa experiência tremenda que ela tem. Treme porque está curada. Treme porque sentiu o flagelo sair, mas treme porque sabe que nesse momento ela está agora portadora do Espírito Santo de Deus. Que é Deus com o Pai, que é Deus com o Filho. Então ela vem tremendo. Veio até Cristo, prostrou-se diante dele. Quando ela se prostra diante de Cristo, é a mesma coisa que dissesse, olha, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus. Um judeu jamais se prostra diante de ninguém. Ela se prostra de Jesus como se dissesse assim, olha, pode não ser Deus para os outros, mas para mim, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Filho de Deus Todo-Poderoso, é o meu Senhor, é o meu Deus. Ela se prostra e conta toda a história. Por isso que os apóstolos puderam registrar a situação dela. 12 anos, sangrando, ferida, machucada. Ela pôde contar a história. Por que ela pôde contar a história? Porque Jesus fez com que ela desse esse testemunho público. Conta o que eu fiz por ti, minha filha. Mas, irmão, a história não acaba aí. Até poderia acabar aí. E já seria uma grande bênção. Ela já podia sair por todo lugar dando testemunho do que Jesus fez na vida dela. Olha, eu tinha um problema, uma enfermidade. Eu era uma pessoa sofrida. Eu era uma pessoa com depressão. Eu era uma pessoa triste. Eu era uma pessoa sem esperança. Eu era uma morta-viva, eu não tinha vida familiar, eu não tinha vida social, eu não tinha vida religiosa, eu não tinha vida espiritual, eu estava acabada, morta, a minha vida era só trevas, sofrimento. Padeci durante muitos e muitos anos, mas hoje, nesse momento, eu encontrei a cura na hora que eu toquei Jesus, quando eu disse comigo mesmo, se eu apenas tocar nas vestes. Já seria uma história linda, um testemunho maravilhoso. Só que tem o versículo 34, que torna essa história, esse testemunho mais maravilhoso e mais sublime ainda. Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus não disse, a tua fé te curou. Ele disse, a tua fé te salvou. Porque a bênção maior ela recebeu. Maior do que a doença dela, do que o problema dela, ela recebeu. Que é a salvação e a vida eterna. A certeza de que nem a morte nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Não é só que curou. Curou fisicamente, mas curou do pior de todos os males, o pecado. Aliás, o maior mal dessa mulher não era o câncer que ela tinha. Porque um câncer, a AIDS, o ebola, o coronavírus, mata o corpo. O maior mal dessa mulher, que é o maior mal da raça humana, é o pecado, que mata o corpo e mata a alma. E isso ela se curou. Ela curou-se fisicamente e curou-se espiritualmente. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus curou ela do seu maior problema, pecado, do pior câncer que existe, pecado, que mata o corpo, que mata a alma, como eu acabei de falar. É uma das histórias mais belas da Bíblia. É uma história de uma pessoa que poderia dizer a esperança é a última que morre. E ela morreria. Já tinha morrido para essa mulher. Mas eu prefiro a outra frase. A esperança em Jesus Cristo é a única que não morre. Eu gosto muito dessa frase, fui eu que criei, fui eu que escrevi há uns 25 anos atrás, quando eu estava no seminário ainda. A esperança em Jesus Cristo é a única que não morre. Está aqui uma prova. Quando não havia mais esperança nenhuma, ela colocou a sua esperança em Jesus Cristo. E essa esperança que ela colocou em Jesus Cristo jamais morrerá.
Aliás, meus irmãos, para encerrar, a palavra esperança na Bíblia, ela tem um significado diferente de esperança para mim, para você, na língua portuguesa e acredito em qualquer idioma do mundo. Esperança para nós, na língua portuguesa, é algo que está lá na frente, é de onde vem a palavra esperar, espero. Eu estou esperando, é algo que está lá na frente, que eu espero, mas pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Isso é esperança. A esperança em Cristo é algo que está lá na frente, mas é certo que vai acontecer. E a bênção que essa mulher recebeu, certa, é a mesma que eu e você recebemos. Na hora em que aceitamos Jesus, com todo o nosso coração, com toda a nossa fé, como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador, você pode ter certeza. Você tem a salvação e tem a vida eterna. E vai ouvir de Jesus. Vai em paz, filho. Vai em paz, filha. A tua fé te salvou. Fica livre deste mal. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por essa aula, por mais esse tema maravilhoso e que eu e você possamos continuar colocando em prática o que nós temos aprendido aqui na nossa escola bíblica. E mais do que isso, que você também se esforce para estar conosco nos nossos encontros presenciais. Nós temos ainda encontros virtuais, como a nossa reunião de oração, que acontece na sexta-feira no nosso Instagram, mas no domingo nós já estamos nos encontrando presencialmente, às 10 horas da manhã e também às 19 horas. Eu quero te incentivar a estar conosco. Vamos juntos celebrar ao Senhor também nesse próximo final de semana. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite de quarta-feira.